Então, nesta manhã, eu queria dar continuidade à mensagem que começámos a semana passada e, se calhar, convém relembrar só alguns aspectos dessa mensagem. Quem é que se lembra do que tivemos a falar a semana passada? Tivemos a falar exatamente de saúde espiritual. Eu hoje esqueci-me do estetoscópio. Acho que já deu para perceber que eu fico bem como doutor, não é? Mas como sou pastor, não é verdade? Então hoje vou ficar mais pastor em vez de doutor, não é? Nem sequer trouxe aqui como é que se chama aquilo? Não tem o nome e tudo. Então, mas nesta manhã eu gostava de lembrar alguns aspectos importantes daquilo que falámos a semana passada, então avançar para algumas coisas mais que eu gostaria de acrescentar. Se os irmãos bem lembram, nós falámos de vitaminas, não é? Então nós começámos a falar de saúde espiritual, não é? Como nós também cuidamos do nosso corpo, cuidamos de nós, de uma forma fisicamente, não é? Nós também precisamos de cuidar do nosso espírito, amém? E estamos a falar de saúde espiritual e há vitaminas espirituais para nós. Então nós precisamos identificar algumas dessas, há muitas, e eu não quero encher os irmãos de vitaminas, né? Porque os irmãos depois podem tomar vitaminas também em casa, a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a orar, podem tomar as vitaminas todas que quiserem em casa, no vosso tempo com Deus, mas hoje quero-vos deixar com mais algumas vitaminas. A vitamina principal que nós falamos tem a ver com o temor do Senhor. E a passagem bíblica central à volta destas vitaminas todas, à volta desta saúde toda espiritual, tem a ver com a passagem de Provérbios 9:10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu referi na semana passada que quando esta vitamina está em ação, na realidade é uma vitamina que não só combate coisas indesejáveis que vêm à nossa vida, que vêm ao nosso espírito, como também previne delas entrarem, de influenciarem o nosso espírito. E nós falamos que esta, operando com outras, e agora vamos lembrar as 3 outras que falámos e vamos acrescentar mais. Estas, juntamente com as outras, são super eficazes. E foi isso que nós falámos. Então, a segunda vitamina que nós falámos de uma vitamina que combate. Os irmãos, não sei se lembram. Lembram-se, sim. Combate a acusação. Combate o hábito de julgar. Então, nós falámos sobre isso. A importância de não dar lugar ao julgar os outros, ao falar dos outros, ao acusar os outros. E as consequências que isso tem, como isso são de facto impurezas que vêm e atingem o nosso espírito e nós precisamos de remover isso da nossa vida. A nossa saúde espiritual depende disso. Depois falámos de uma terceira vitamina, que era a vitamina que combate a indiferença. Que combate, vamos dizer assim, tratar de forma banal aquilo que é espiritual. Aquilo que é tão precioso que vem do nosso Deus. E por isso eu estava no início. Quando estávamos no início hoje, a presença de Deus é real neste lugar. É tão importante nós darmos o lugar devido ao Espírito Santo de Deus nesta manhã. Que Ele possa de facto tomar o seu lugar. Que Jesus possa ser de facto o centro das nossas vidas. Para nós não darmos lugar a outras coisas. Porque enquanto Ele ministra, se nós estamos com a cabeça noutro lugar, nós vamos perder. E Deus está aqui, a presença de Deus está aqui para tocar as nossas vidas, para nos abençoar, e nós precisamos nos colocar a jeito. Não podemos estar aqui de corpo presente e a tentar resolver aquilo que não resolvemos. Nunca vos aconteceu? Pensava que era só a mim que acontecia, não é? Às vezes está na igreja e às vezes vêm ataques, não é? A gente está a ouvir a palavra de Deus e começa a pensar na vidita lá fora. Isso também acontece ao pastor às vezes. Não devia. Então, temos de logo pôr em ordem. Opa, onde é que os pensamentos já andam a voar? Não. Nós estamos no lugar da presença de Deus, no lugar onde a palavra de Deus é ministrada à nossa vida, então nós precisamos de estar a adquirir essa palavra. Precisamos nos estar a alimentar dessa palavra e essa palavra dá saúde espiritual.
Uma coisa interessante em relação à saúde espiritual é que a saúde espiritual influencia a nossa saúde mental. E nós sabemos que até coisas físicas têm a ver com problemas mentais. Então, se nós cuidamos bem da nossa saúde espiritual, nós estamos a cuidar bem de todo o resto. Nós não podemos esquecer isso. Bom, avançando, que eu estou só ainda a recapitular, não é? A quarta vitamina que nós falamos é uma vitamina que combate questões que têm a ver com o desapontamento. Isto é uma área delicada, porque se o desapontamento vem à nossa vida, e nós falámos sobre isto, todos nós já vivemos situações de desapontamento. Todos nós, sem exceção. E nós podíamos ficar aqui a tentar debater quem é que sofreu mais desapontamentos ou não. Isso não é para aqui chamado agora, mas todos nós com certeza já sofremos desapontamentos na nossa vida. Mas todos nós também já decepcionámos alguém na nossa vida. Eu não. Eu duvido que haja aqui alguém que possa dizer, eu nunca desapontei ninguém. Então não é humano, deve ser um extraterrestre. Nós devemos também ter consciência disso. Mas nós não vivemos focados nos desapontamentos. Nós não vivemos dando importância aos desapontamentos, porque isto vai influenciar o nosso caráter. Uma das frases que eu utilizei na semana passada é não permitir que os desapontamentos façam de nós pessoas cínicas, pessoas fechadas, pessoas amarguradas, pessoas com quem ninguém tem prazer de estar, porque estão a focar no lado errado da vida. Então, não vou pregar o que falei na semana passada, então nós precisamos lidar com estes desapontamentos para isto de facto não influenciar, não estar a tirar a nossa saúde espiritual. Nós queremos viver tip-top, como se diz aqui no Luxemburgo, tip-top, não é? E hoje nós vamos avançar para mais 3 vitaminas. Estas vitaminas são fresquinhas para os irmãos. A quinta vitamina é uma vitamina que os irmãos até já conhecem, já ouviram falar sobre isto. É uma vitamina que fala sobre a lei do semear e colher. Parece que é uma grande novidade aos irmãos. Digam comigo, semear e colher. Diga ao irmão que está ao seu lado, semear e colher. E nós precisamos sempre nos lembrar que é semear para colher. E que não é colher para semear. Então nós precisamos, se eu quero colher, eu tenho de semear. Eu não tenho, para semear, estar à espera de colher. Aquelas pessoas que acham, eu até fazia, eu até acontecia, eu até isto, eu até aquilo, quando eu tiver, quando eu puder, quando acontecer. Então vamos deixar-nos dessa conversa, nós somos filhos de Deus, somos filhos do Deus Altíssimo, então nós deixamos dessas coisas. Eu ia dizer uma palavra feia, não posso utilizar estas palavras feias. Deixem-se de mariquices. Não há mariquices na igreja. Amém? Alguns ficaram sérios, outros riram-se. A coisa está balançada. Faz de conta que eu não disse nada. Está bem? Então, deixamos dessas coisas, dessas desculpas, que não faz parte de ser um estilo de vida de filho de Deus. Então nós temos de estar conscientes que nós, para podermos colher, nós semeamos primeiro. E um dos aspectos-chave é saber que isto é uma lei que funciona de forma universal. Houve alguém que uma vez estava a dormir, ou queria dormir à sombra de uma árvore, e caiu-lhe uma maçã na cabeça. Poink! E aquela pessoa, se calhar aborrecida do sono, ter ficado transtornado porque queria dormir, pegou na maçã e disse, mas porquê é que a maçã caiu? E no meio daquilo teve um pensamento. Exatamente, porquê é que a maçã caiu? Então foi estudar e fisicamente explica-se por causa da lei da gravidade, não é? Porquê é que a maçã caiu? Porque existe uma lei que se chama a lei da gravidade.
Se a gente atira uma coisa ao ar, o que é que vai acontecer a seguir? Ela cai. É uma lei que existe que não dá para contornar. Funciona assim. É engraçado que os homens descobrem aquilo que Deus já inventou. Depois arranjam explicações humanas para isso, mas foi Deus que inventou. Da mesma forma, nós podemos falar muito, e um agricultor podia vir aqui falar sobre como é que se semeia batatas. E como é que se colhe batatas. Mas foi Deus que inventou a lógica, ou a lei, de semear para colher. Amém? E uma das coisas fantásticas acerca do nosso Deus é que Ele falou logo isto no início. Logo em Gênesis diz que enquanto a terra durar, haverá sementeira e haverá colheita. Eu acho que nós ainda vivemos na terra. Ninguém está hoje aqui com a cabeça na lua também. Não é? Estamos todos aqui na terra, então, enquanto esta terra durar, vai haver sementeira e colheita. Agora, uma coisa interessante em relação a semear e colher é que se nós semeamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Mas se semearmos coisas más, vamos colher coisas más. Olha que chatice. É um bocadinho diferente das batatas, não é? Se semear batatas podres, elas não crescem, não é? A gente não se vai colher batatas podres. Mas esta lei aqui, aquilo que a gente mal semear uma coisa má, depois colhe também. Então temos de ter cuidado com isso. Uma coisa muito interessante que depois Paulo escreve à igreja em Éfeso, diz, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Todos nós recebemos do Senhor todo o bem que fizermos. E depois diz, seja servo, seja livre. Isto aplica-se a toda a gente, irmãos. Esta lei aplica-se para aqueles que são crentes e aqueles que não são crentes. Muitas vezes pensa que isto é só uma instrução de Deus para nós. Não, isto quando eu digo que é uma lei universal, é isso. Mesmo aqueles que não creem desta forma e que colocam em prática esta lei, eles vão colher o resultado disso, do bom e do mau. Mas Deus diz-nos que nos recompensa pelo bem. Ou seja, não diz que Deus também nos dá a recompensa do mal. Deus apenas recompensa. Deus não vem punir. Isto é para quebrar aí algumas ideias, né? Que é Deus que faz essas coisas. Né? Quando a gente faz mal, depois Deus castiga-nos. Não é isso que a palavra de Deus diz aqui. É muito específico dizer, olha, o que fizer bem, recebe o bem de Deus. E fica por aí. Não diz que quem fizer o mal, recebe o mal de Deus. Então, se nós sonhamos coisas más, vamos escolher coisas más que não vêm de Deus. As coisas más não vêm de Deus. Alô? Espero que entendam esta revelação da palavra. E nós vimos algo que deve servir para nós como exemplo, e nós não podemos nunca esquecer isto. Esta lei Deus também aplica. E Deus mostrou esse exemplo da forma mais exuberante que nós podemos alguma vez pensar ou imaginar. Foi ao entregar, ao dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E o que é que Deus deu? Deus pegou num anjo e disse, olha, eu vou enviar este anjo para ser este anjo. Não foi um anjo, pois não? Então, quando Deus deu, Ele podia escolher entre muita coisa para dar, mas Ele escolheu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Então, aprenda com Deus. Todos nós devemos aprender com Deus. Quando nós damos, como filhos de Deus, nós devemos dar coisas boas. Sabe? E às vezes nós tentamos pensar assim em grande. Mas olha, um sorriso também é uma coisa em grande. Ainda por cima nos dias que correm. Às vezes até se chega ao trabalho, na rua. Encontrar pessoas com um sorriso de manhã é complicado, não é? E se olharem para nós, às vezes também é difícil encontrar um sorriso de manhã, não é? Ninguém, não é? Sou eu, então. Sou eu que acordo. Levar a cara.
Tirar as remelitas. Que grande sorriso logo de manhã, não é? Então nós precisamos, há coisas que se treinam, irmãos. Nós precisamos treinar o nosso sorriso. Nós precisamos nos treinar a ver quem é que podemos ajudar. Estas coisas treinam-se. Tá? Isso às vezes não é uma coisa ainda espontânea. Se nós vimos a necessidade de alguém, nós vamos pensar, como é que nós podemos ajudar esta pessoa? Mas nós somos chamados para dar. Nós somos chamados para semear. Já estou a saltar para a vitamina que vem a seguir, não é? Nós somos chamados para semear e depois nós colhemos o quê? O bem. Diga comigo, colhemos o bem. Deus faz-nos colher o bem. Deus recompensa-nos pelo bem que fazemos. Então, a próxima vitamina, vitamina 6, é uma vitamina que nos ajuda a combater uma coisa que acontece nos tempos de crise, que é o reter. E há aqui uma frase que eu vou citar que diz: não retenha só porque os tempos são difíceis. A palavra de Deus ensina-nos vários princípios e um deles é que mais bem-aventurado é dar do que receber. E às vezes nós não acreditamos bem assim. Precisamos que Deus abra o nosso entendimento para ver da mesma forma como Ele vê. Porque se Deus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber, porque carga d'água, nós haveremos de pensar o contrário. Não é? Se Deus diz, Deus é que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber, porque carga d'água nós devemos pensar o contrário? É por causa dos tempos de aperto, por causa das dificuldades, por causa das circunstâncias que vêm à nossa vida que nos fazem perder o foco. Pedro ia sobre as águas, para ir ter com Jesus, olhou para o lado, viu as circunstâncias e começou-se a afundar. Enquanto ele esteve focado em Jesus, ele não se afundou nas águas. Certo? Então nós devemos sempre lembrar a palavra de Deus e trazer isso à existência no nosso coração. É por isso que quando nós vimos à igreja, nós vamos receber sementes da palavra. E às vezes, mesmo sendo palavra que nós já ouvimos muitas vezes, nós precisamos de vez após vez que esta palavra seja semeada no nosso coração e que depois frutifique. Amém? O que é que nós podemos falar mais sobre a questão de dar e receber? Há uma história engraçada, é um bocadinho trágica, mas é engraçada porque o cãozito vai todo porreiro por ali fora, tic-tic-tic, com o osso na boca, todo porreiro, já leva o almoço, nós ainda vamos almoçar daqui a pouco, não é? Mas o cãozito já estava servido por ali fora e começa a passar por uma ponte e olha para o lado e, parece que viu um cão, viu outro cão, então olhou para a água e estava outro cão, com o osso também na boca. Ora, nós sabemos, né, se nós pensarmos um bocadinho, ele está a olhar para a água, ele está a ver o reflexo dele na água. Certo? Não estava mesmo outro cão. Chegaram lá? Os irmãos, se olharem ao espelho, não é outra pessoa que está lá. Ok, vamos avançar. Então o cão olhou para a água, viu outro cão com o osso. Só que a gente sabe que às vezes o reflexo na água faz a coisa maior, não é? Então ele olhou e viu um grande osso. Mas que grande osso que aquele outro cão tem. E aquele cão maroto não estava satisfeito com o osso que tinha, saltou para dentro da água para ir buscar o osso do outro cão. E a tragédia é que ele depois morreu afogado, coitadinho. Porquê que eu estou a contar isto mesmo? Isto tem de ter alguma coisa a ver com a mensagem, não é? Tem a ver com o reter. Aquele cão foi ganancioso. E eu queria dizer assim de forma ligeira, quando a gente retém aquilo que não deve,
mesmo que seja porque achamos que estamos com necessidade, não sei o quê, não deixa de ser uma forma de ganância. Nos agarrarmos àquilo. Ainda gostam de mim, graças a Deus. Muitas vezes nós utilizamos na palavra de Deus a passagem de Malaquias, então os pastores utilizam muito isso para falar de dízimos. Não é? Vocês estão-me a roubar, diz Deus. E o povo diz, mas a gente... estamos-te a roubar em quê? Eles eram malandrecos, não é? Deus está, vocês estão-me a roubar, mas nós estamos a roubar o quê, Deus? Diz lá, a gente está-te a roubar em quê? Era preciso ter muita lata. E Deus disse, vocês estão-me a roubar nos dízimos. Eles estão a reter. E a gente fala isto por causa dos dízimos, não é? Mas a gente conhece bem a passagem, ou é preciso ir abrir? Porque eu disse, vocês estão-me a roubar nos dízimos, mas não é só isso que diz, pois não? Vocês estão-me a roubar nos dízimos e nas ofertas. Opa! Isto agora é que... Há uma expressão antiga que diz, agora é que a porca torce o rabo, não é? Isto agora é complicado, não é? Então a gente anda aqui a ensinar tantas vezes que dar é uma coisa voluntária, é uma coisa que que Deus coloca no nosso coração e a gente dá. Então como é que Deus pode dizer, porque foi Deus que disse, vocês roubam-me nos dízimos, mas também nas ofertas. Então, pergunta, será que é possível roubar a Deus nas ofertas? Sim. Os irmãos não estão convencidos, mas foi Deus que disse. Agora está toda a gente a afinar. Eu vi alguns irmãos que estavam assim sentados e começaram assim a crescer na cadeira. Isto é sério, não é? Foi Deus que disse, então vamos nós dizer que não é bem assim. Mas depois nós vimos mais à frente, por exemplo, o exemplo de 2 de Coríntios 9, que diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco. E aquele que semeia em abundância, colhe em abundância. Aquele que semeia nada, o que é que acontece? Está a roubar. É a única explicação que encontro. Os irmãos estão comigo? Estão a perceber? Se alguém tiver um outro tipo de explicação, olha, ajudem-me, porque eu... Não é? Se Deus diz que não dar é roubar, estamos a falar de ofertas. E depois nós vimos que quem dá pouco, colhe pouco. Quem dá muito, colhe muito. Então, não dar, de facto, parece, segundo aquilo que Deus disse, parece que encaixa na parte que diz que é roubar. Não diz que, olha, quem não der nada não colhe nada. Não, quem não der nada está a roubar. Uau! Eu vou dizer isto de uma forma simples e eu espero não ter chocado ninguém aqui. Mas quando muitas vezes nós falamos, pastores, estamos a ensinar sobre ofertar, dizemos que cada um contribua conforme propôs no seu coração, peça direção a Deus, eu não acredito, e se os irmãos forem honestos, também não vão acreditar que Deus vai falar para o irmão e dizer assim, olha, hoje não dês nada. Sou eu que te estou a dizer, não leves nada ao altar hoje. Não acredito, porque Deus não se podia contrariar a Ele mesmo. Então, se alguma vez sentiu não dar nada, é porque não foi Deus a falar. Não é? Uma coisa importante que nós devemos também lembrar, que era a oferta da viúva. E isto deve ser algo que também nos deve animar. Aquela viúva é conhecida na palavra por ser a viúva pobre, vejam lá, viúva pobre. Todos nós conhecemos essa passagem. Então aquela viúva era pobre, se a palavra de Deus dizia que ela era pobre, ela passava necessidade. Ela vivia tempos difíceis, como nós falámos aqui. Mas ela, quando foi ao templo, quando chegou à altura de ofertar, ela tinha 2 moeditas.
E ela decidiu dar as duas. Eu arranjo aqui uma explicação, só focando agora na viúva, não é? Se ela não desse, vamos ver se ela estava a roubar. Então, mas coitadinha, ela é tão pobre. Era o sustento dela. Nós até já aprendemos, e o nosso pastor tem ensinado sobre isso, olha, se aquilo que nós temos não é suficiente para nós tudo comer, porque é semente, não é alimento. Mas vamos voltar aqui à viúva no instante. Então, e se ela desse uma moedinha? Provavelmente estaria a dar pouco. Então ia colher pouco. Mas ela decidiu dar 2 moedinhas. Parece que de 2 moedinhas, para Deus já foi muito. Já foi semear em abundância. E Jesus observou isso. E Jesus observa cada um de nós quando nós damos, quais são as motivações que nos levam a dar. Então nós devemos analisar porque é que damos. Nós temos algumas pistas pela palavra de Deus. Diz para nós não darmos com tristeza. Então, quando nós somos desafiados a trazer dízimos, a trazer ofertas, já agora posso incluir aqui as primícias também, não é uma coisa que nós devemos fazer porque tem de ser. Porque se for só porque tem de ser, nós fazemos por tristeza, de facto. Fazemos sem revelação. Fazemos sem convicção que Deus quer abençoar a nossa vida através da nossa fidelidade e somos nós que não estamos a deixar Deus abençoar-nos. Pode parecer seco, pode parecer muito direto, mas é assim que funciona. Se nós temos uma instrução de Deus para fazer de determinada maneira, nós devemos saber que Deus sabe o que é que anda a fazer, não é? Devemos ter essa convicção. Então hoje quero colocar isso na vida dos irmãos. É que se o irmão realmente... Há coisas que às vezes eu fico assim um bocadinho desorientado com certas coisas. As pessoas dizem, ai Deus, eu confio em Ti a minha vida. Eu vou-te servir custo o que custar. Mas quando se começa a falar sobre dar, é uma chatice. Olha Deus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, mas deixa a minha carteirinha ali do outro lado. Que a carteira é que não. E depois só falam de dinheiro na igreja. Não vamos deixar-nos desses disparados. E vamos viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E depois de experimentarmos os resultados disso, nós podemos dar glórias a Deus. Amém? Então não é com tristeza nem por necessidade, nós devemos dar com alegria. Isto é a chave. Se nós sabemos que aquilo que trazemos, e nós vamos fazer isso daqui a pouco, nós sabemos que foi Deus que colocou no nosso coração, só pode dar bom fruto. Só pode dar multiplicação. Então nós podemos semear e descansar em Deus. Amém? Bom, vamos avançar para a 7ª vitamina e última do dia. Os irmãos estão a ficar aí com uma dose de vitaminas. Irmãos, isto é para trazer à vida dos irmãos o quê? Saúde espiritual. É disso que estamos a falar. Se o irmão quer ter um bom estilo de vida, com uma boa saúde espiritual, e nós falámos isso atrás, não é? Que quando nós temos uma boa saúde espiritual, o resto da saúde também funciona. Funciona para a alma, funciona para o corpo. Então esta 7ª vitamina, eu se calhar vou começar por contar uma história. Esta parece que é trágica, mas não é trágica. É uma história bonita. Está bem? Deixem-me só desentupir aqui um bocadinho. A aguinha é tão boa. Então, esta 7ª vitamina, queria contar uma história. Eu vou inventar um bocado a história, não é? Chega um navio e traz muitas pessoas. Nesse navio vinham pessoas de todas as classes sociais, e quando chegam ao navio, depois de não verem familiares, ou iam estrelas de cinema, né? Cantores famosos, mas iam pessoas normais, uns mais ricos, outros nem tanto, mas havia uma multidão de pessoas à espera dessas pessoas.
E à medida que iam saindo, vinham os familiares abraçar, que saudade, e vinham as estrelas de Hollywood por ali fora, e estavam lá os fotógrafos todos, os paparazzis, e uma multidão estava ali para receber toda essa gente. E, entretanto, sai um senhor já muito velhotinho, com uma maleta na mão, e ele olhou, viu aquele aparato todo, viu aquela festa toda, viu como a forma como as pessoas se cumprimentavam e matavam saudades. E ele olhou, e não estava lá ninguém para o receber a ele. Então ele saiu dali, foi para casa e foi orar. Estava triste. Os irmãos já estão a ver aqui o cenário. Estava triste. Então ele orou a Deus. Era um missionário. Tinha passado 50 anos na Índia como missionário. Tudo o que ele foi pregar o Evangelho. E todas as posses que ele tinha, na realidade, era a roupa que trazia vestida e tudo aquilo que tinha dentro da malinha. Ele não tinha mais pertences. Ele estava, de facto, numa situação... Estava desiludido, estava melancólico. Ele orou: Deus, eu faço isto tudo pela tua obra e hoje eu chego aqui, regresso à minha terra natal e não tenho ninguém para me receber. Ninguém para fazer a festa comigo. Ninguém para dizer o quão saudosos estavam. E Deus falou algo. Eu quero que os irmãos se foquem nisto também. Que diz: filho, tu ainda não estás em casa. Tu ainda não estás em casa. Se às vezes nós andamos cabisbaixos, desapontados, desanimados, porque vimos a festa dos outros, e às vezes temos este tipo de oração: mas eu faço, Deus, eu faço para a tua obra, eu empenho tanto. Parece que nem um foguetezito para a mostra, não é? Nós ainda não chegámos a casa. Os irmãos percebem o que é que eu estou a falar? Paulo escreve coisas muito interessantes. Eu cito muitas vezes aquilo que Paulo escreveu. Uma das coisas que ele menciona tem a ver com a corrida, não é? Ele percorreu a corrida, mas ele fala em vários contextos que eu queria frisar aqui, que não tem a ver com a forma como se começa a corrida, mas tem a ver com a forma como se acaba a corrida. Nossa vida cristã, ou a nossa vida aqui na Terra, é de facto um sopro. É um sopro. Passa depressa. Eu costumo às vezes dizer que mesmo que cada um viva 100 anos ou 120 anos, depois vamos para a eternidade. O que é 100 anos comparado com a eternidade? Os irmãos conseguem imaginar? O que é 100 anos comparado com 1000 anos? O que é 100 anos comparado com 10.000 anos? Os irmãos acho que estão assim um bocadinho como eu, que eu também não consigo imaginar o que é viver 10.000 anos. Viver, Dr. Zé, não? Viver 10.000 anos. Gente, como é que se consegue viver 10.000 anos? O engraçado é que se a gente vai ter vida eterna, não é só 10.000 anos. Entretanto, muita coisa nos vai acontecer, não é? Nós vamos receber uma revelação plena, não vamos ficar aqui fechados só aqui também no nosso intelecto, e volta e meia recebemos alguma revelação de Deus. Acredito que nós, quando chegarmos a essa altura, vamos ter perfeita revelação. Aqui vamos apanhando volta e meia um bocadinho de revelação, não é? Mas isto para dizer o quê? Vamos estar focados em fazer aquilo que sabemos que Deus nos chamou para fazer. São 100 anos da nossa vida, são 120 anos da nossa vida que nós gastamos aqui e depois... E o que é que nós deixamos? Depois disso, o que é que nós deixamos?
Eu vou só citar duas coisas. Primeira, nós deixamos um legado. Será que nós investimos nas coisas certas, fizemos as coisas certas, procuramos de facto dar o nosso melhor para Deus, procuramos buscar a direção de Deus para que Ele pudesse fazer a sua vontade em nós? Porque depois, quando acabar, acabou. E fica um legado disso. As pessoas que influenciamos para bem ou influenciamos para mal? Não é? As pessoas que ajudamos ou as pessoas que desprezamos? É isso que fica depois na história, não é? Estou a colocar as coisas e parece assim um bocadinho... A gente não gosta de pensar nestas coisas às vezes, não é? Nós vamos vivendo a vida sem pensar nestas coisas, mas é a realidade para cada um de nós, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, a vida aqui acaba. E se nós pudermos refletir antecipadamente, hoje, o que é que nós mudaríamos para estarmos a fazer coisas que a gente sabe que Deus nos chamou para fazer? Não é? As palavras que Deus já trouxe à nossa vida, a direção que Deus já trouxe à nossa vida, é isso que nós estamos a fazer? Nós amamos a Deus e não tenho dúvida nenhuma que todos nós, como filhos de Deus, nós amamos o nosso Deus. Mas nós temos sempre dado o nosso melhor para o nosso Deus? Ou às vezes Deus fica com as sobras? Então vamos nos lembrar disso. Nós ainda não chegámos a casa. Temos um tempo limitado aqui na Terra. Olha, que independentemente de vivermos à grande e à francesa, como se costuma dizer, ou não, Deus plantou-nos aqui. Com um propósito, irmãos. Então não vamos esquecer de que Deus tem propósito para nós. E isso ajuda-nos a estar focados. E ajuda-nos a não dar lugar a coisas que nos distraem, que roubam o nosso tempo. E o nosso tempo é precioso para o reino de Deus. Nós precisamos nos lembrar que quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós tornamos na realidade filhos de Deus. Perceberam? Às vezes esta coisa, somos filhos de Deus, então vamos agir como filhos de Deus, vamos ter essa postura. Deus já nos deu capacidade. Deus já nos fez mais que vencedores. Deus colocou-nos aqui para sermos o quê? Reis e sacerdotes. Amém? Então nós precisamos de... Não é só quando estamos a bater no fundo, ou quando já estivemos a contar os dias, a lembrar, o que é que eu fiz? Eu gostava de ter feito isto, gostava de ter feito aquilo, não fiz aquilo, fez... Ele fez de nós reis e sacerdotes. Ele deu-nos autoridade. Isso fala de ser rei. Deu-nos autoridade nesta terra para exercer influência. É isso que nós fazemos? Exercemos influência. Plantamos o reino de Deus à nossa volta. Costuma-se dizer que há pessoas que a única Bíblia que vão ler é a nossa própria vida, não é? Em vez de ser os Atos dos Apóstolos que já lá vão, é os Atos dos Apóstolos, Carlos, os Apóstolos Samuel, os apóstolos que são os irmãos, não é? Que as pessoas vão ler. E eles conseguem ver a palavra de Deus, conseguem ver a vida de Deus através dos irmãos. Quem é que está aqui que ama a Deus? Eu gostava de ver mãos no ar, agora a sério, um abanão de cabeça. Os irmãos amam a Deus. Os irmãos servem a Deus. Então vamos estar focados nisso. Vamos estar orientados nisso. Não vamos deixar que as coisas do dia-a-dia, que as lutas do dia-a-dia nos façam perder o foco. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Mas todos nós precisamos lembrar que é isso. Nós temos um propósito. E este tempo é precioso demais para o reino de Deus, para nós o desperdiçarmos de forma vã. Amém? E daí a vitamina
principal. Qual é a vitamina principal? Temor do Senhor. Amém? Nós falamos que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Amém? Eu falei semana passada que uma forma de tentar explicar o temor do Senhor é uma forma que é explicada já há muitos anos, que é ter um horror benéfico de desagradar a Deus. Olha, o temor do Senhor pode ser explicado de uma outra forma. O temor do Senhor é amar a Deus pelo aquilo que Ele é e não por causa daquilo que Ele tem. O temor do Senhor é fazer as coisas para Deus, para a obra de Deus, não por causa de uma série de preceitos ou pedidos, mas porque nós temos relacionamento com Deus. Na realidade, aquilo que eu creio que é muito difícil ter temor do Senhor sem se relacionar com Deus. Às vezes digo a brincar também, toda a gente conhece o Cristiano Ronaldo, hein? Está em alta, o melhor jogador de futebol do mundo, fantástico. E toda a gente consegue escrever sobre ele, falar sobre ele, saber as marcas que ele usa, as roupas que ele usa, até se pode comprar a camisola do Cristiano Ronaldo. E toda a gente o conhece, certo? Que é o que a gente diz, toda a gente o conhece. É mentira. Porque isso não é conhecer o Cristiano Ronaldo. Alô? Quem o conhece na realidade é a família dele. Esses é que verdadeiramente o conhecem. Porquê? São aqueles que estão ao lado dele. São aqueles que se relacionam com ele. Amém? Então, conhecer a Deus, o temor do Senhor, é realmente investir em relacionarmos com Ele. Amém? Amém. Nós ficamos por aqui. Eu espero que a semente que foi semeada, que realmente possa produzir fruto na vida dos irmãos. Tá?